União Ibérica e as invasões estrangeiras no Brasil. Capítulo 25. Na aula de hoje, nós vamos estudar um período em que Portugal e Espanha se tornaram um único território, chamado União Ibérica. E vamos ver como essa situação proporcionou o acontecimento de invasões estrangeiras dentro do território brasileiro. Bom, sobre a União Ibérica. Estamos no ano de 1554 e Portugal é governado pelo rei Dom Sebastião. Dom Sebastião participa de uma guerra e ele simplesmente some. Ele some durante a guerra, a batalha, e ninguém tem conhecimento sobre ele. Por muito tempo, criou-se um misticismo em torno dessa situação, na qual os portugueses acreditavam que a qualquer momento Dom Sebastião ia aparecer para salvar o Portugal, como se fosse uma espécie de messias. Essa história ficou uma história muito cultural, muito mística, né, que até hoje em Portugal ela é muito falada. Dom Sebastião não surgiu, ele não reapareceu. E agora a gente tem um problema, não tem um rei. E agora, quem é que vai governar? Vamos procurar alguém da família para poder substituir. Dom Sebastião não tinha filhos, então vamos procurar um parente mais próximo. O parente mais próximo era Dom Henrique I, que era primo de Dom Sebastião. Só que o problema é que Dom Henrique era um bispo, e por ser bispo, ele não tinha família. Mas é o que tem, então ele vai governar de 1554 até 1580, quando Dom Henrique morre. O cara morreu. Mais uma vez estamos sem rei. Quem é que vai suceder? E Dom Henrique também não tem filhos. Vamos procurar um parente mais próximo. Procurou, até que descobriram um cara chamado o rei Filipe II, que era um parente dessa linhagem. Só que tem um problema. Filipe II já era rei da Espanha. Então ele se torna rei da Espanha e, a partir desse momento, também rei de Portugal. Ele vai governar as duas coroas. Era o que tinha, então é isso que vai acontecer. Então, durante 60 anos acontece a União Ibérica, que é a união das coroas portuguesa e espanhola. A partir desse momento, a gente tem a coroa portuguesa e a coroa espanhola agora juntas. E nós temos essa união, a União Ibérica. Bom, algumas características desse período. Primeira coisa é o cancelamento do Tratado de Tordesilhas. Vamos relembrar o que é esse tratado. O Tratado de Tordesilhas é um acordo entre Portugal e Espanha que eles dividem o mundo, né, as conquistas. Então é nesse acordo que, por exemplo, o Brasil fica para Portugal, enquanto o restante da América fica para a Espanha. A partir desse momento, com a união das duas coroas, não precisa haver esse acordo, já que todo o território é tanto de Portugal quanto Espanha. Isso vai ser muito bom para a gente, Brasil, porque a gente vai conseguir ampliar o nosso território com o fim desse tratado. Uma outra coisa que vai acontecer também são as invasões estrangeiras, isso por inimigos da Espanha. Tinha uma galera aí que já não ia com a cara da Espanha, de quem que eu estou falando, principalmente da Holanda e da França. E aí, quando descobre que a Espanha ampliou seus territórios, e principalmente quais eram esses territórios, eles começaram a investir em invadir esses locais. Então, a gente teve principalmente a Holanda e a França novamente tentando invadir os territórios brasileiros. Mas quem vai ter mais sucesso é a Holanda, a França não consegue tanto. Então, a Holanda vai ter mais sucesso principalmente na região do Nordeste, principalmente Pernambuco e Bahia. E isso vai acontecer graças ao governo de um cara chamado Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, ele vai governar o território que a Holanda está dominando entre 1637 a 1644. E ele só consegue isso porque ele faz uma política de conciliação com os senhores de engenho. Então é uma política de paz entre o governo holandês e a população que vivia ali no território brasileiro. Então, algumas medidas que eles promovem? Eles permitem a participação dos senhores de engenho nas decisões políticas locais. Ele concede empréstimos para reconstruir engenhos e comprar escravos para esses senhores de engenho. Garante o abastecimento de escravos. Permite a liberdade religiosa. Então, a partir daquele momento, é possível você professar
qualquer religião, por exemplo, a católica, a protestante, a calvinista, mas isso eu estou falando dos senhores de engenho, não estou falando dos escravos, tá bom? E investimento em obras urbanas, obras culturais, então melhora aquele território. Isso faz com que haja paz, isso faz com que a população nordestina viva em paz com a população holandesa. Mas, com o fim do governo de Nassau, a Holanda começa a ter medidas contrárias. O Maurício de Nassau sai, outra pessoa assume, mas assume de uma forma revogando tudo que ele fez. E com isso a população local fica insatisfeita. Então há um movimento de expulsar esses holandeses, que é chamado de insurreição pernambucana. E eles conseguem. Os senhores de engenho se organizam, formam seu exército, conseguem expulsar os holandeses. E detalhe que eles fazem isso sozinhos. Eles não têm ajuda nem de Portugal, nem da Espanha, porque eles estão envolvidos em outras guerras. Então eles não estão dando atenção para suas colônias. Os senhores de engenho fazem isso sozinhos. Holandeses foram embora, mas o problema é que eles levaram com eles a técnica de produção de açúcar. Então, como eles estavam aqui, eles passaram a observar e a aprender a produzir o açúcar. E aí, voltando para a Holanda, eles passam a produzir açúcar, então não precisam comprar mais açúcar nosso e ainda passam a vender para a Europa. Então, para os europeus, é muito mais vantagem comprar da Holanda, que está ali perto, do que comprar do Brasil, que sai mais caro. Então, isso vai ser um problema para a gente, porque a gente vai ter a nossa produção de açúcar caindo. E, após 60 anos, Portugal consegue destituir o rei Filipe II. Portugal nunca ficou satisfeito com essa ideia de União Ibérica, mas era o que tinha no momento, era o que dava para fazer. Mas após 60 anos, a nobreza portuguesa consegue se organizar e colocar um outro rei no lugar de Filipe II. E aí, após esses 60 anos, é o fim da União Ibérica. Então, o Conselho Ultramarino é para determinar isso, o fim da União Ibérica, e para organizar medidas para eles voltarem a sua atenção para as suas colônias, principalmente a colônia brasileira. Então, quais são as consequências da União Ibérica para nós, para o Brasil? A primeira consequência que é positiva é que, com o fim do Tratado de Tordesilhas, o nosso território vai ser ampliado. Mas a consequência negativa é a nossa produção de açúcar vai diminuir e aí com isso a gente vai precisar de uma outra coisa para uma outra atividade que dê dinheiro. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 24 e página 25. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5, o contextualizados 6, 7 e 8 e aprofundamento 12.